Você sabe o que significa honrar aos pais na Bíblia? Sendo ainda mais claro, você sabe o que a Bíblia está nos instruindo a fazer quando ordena que os filhos devem honrar pai e mãe? Esse é o quarto e último vídeo de uma série em que estamos analisando os ensinos bíblicos a respeito da família. Depois de falarmos sobre a submissão da esposa, da responsabilidade do marido de amar sua mulher como Cristo amou a igreja, e também da missão dos pais de disciplinarem seus filhos, hoje nos voltaremos para o papel dos filhos: honrar os seus pais. Estamos usando a carta de Paulo aos Efésios para nosso estudo neste tema. E vemos que logo depois de falar com os pais, o apóstolo se volta para os filhos dizendo: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Há algo muito interessante e relevante que não podemos deixar passar despercebido. Honrar aos pais é um dos 10 mandamentos de Deus dados para o povo de Israel. E era a esse mandamento que o apóstolo se referia. Tal mandamento enfatiza a vida em família e pode até ser interpretado como uma forma de honrar aos mais velhos, pois eles são símbolos e exemplos de sabedoria prática na vida. Além disso, a Bíblia é clara em dizer que não há autoridade que não tenha sido instituída pelo próprio Deus, e sendo os pais autoridades instituídas por Deus sobre os seus filhos, devem ser honrados como tais. Esse mandamento é um posicionamento claro contra a rebeldia e desrespeito entre o povo de Deus. A família foi formada com propósitos divinos. E quando Adão e Eva receberam a ordem de terem filhos e povoarem a terra, cada novo indivíduo que viesse ao mundo carregaria algo valioso: a imagem de Deus. E dessa forma, o mundo todo se encheria da glória do Criador. Mas o pecado afetou toda a criação, incluindo a harmonia familiar. Por isso, em muitos lares, os pais não são exemplos de sabedoria, mas insensatez. Não são tementes ao Senhor, mas impiedosos e maus. Não negamos essa triste realidade. Mas não negamos também que o Senhor segue dizendo: Filhos, honrem aos seus pais. Mas para que tal ordem seja corretamente praticada, é necessário entender que há uma diferença entre honrar e obedecer. Honrar significa respeitar e amar, tratar com estima, consideração e graça. Já obedecer significa seguir ordens, mas em hipótese alguma os filhos serão instruídos a desobedecerem a Deus para obedecerem aos pais. Na verdade, Jesus chega a dizer que aquele que não deixar pai e mãe por amor a ele, não será digno dele. Uma vez que os filhos crescem, os pais já não possuem mais a mesma autoridade que exige obediência, mas a honra e o respeito segue sendo uma responsabilidade contínua na vida dos filhos. A ordem bíblica para o cristão é para que trate seus pais com honra, independentemente de serem injustos ou maus. Mas lembre-se que honra nem sempre deve ser demonstrada pela obediência e por seguir os passos dos pais. Um grande exemplo disso é a vida do rei Josias. Entre os reis de Judá, Manassés se destaca como um terrível exemplo. Durante seu reinado, Manassés construiu altares idólatras no templo do Senhor. Praticou adivinhações e chegou a queimar um de seus próprios filhos em sacrifício. Quando Manassés morreu, Josias, seu filho, assumiu o trono. Josias não seguiu os passos de seu pai, mas fez o completo oposto, derrubando os altares idólatras que seu pai construiu no templo e sendo responsável por uma grande reforma entre o povo de Deus. Veja que honrar aos pais não é sinônimo de perpetuar seus erros. Se você tem dificuldades de honrar aos seus pais, saiba que, como em inúmeras outras áreas, no que diz respeito a honrar aos pais, Jesus é nosso exemplo. No episódio em que Jesus foi deixado no Templo de Jerusalém, quando já tinha 12 anos de idade, Jesus foi encontrado por José e Maria e voltou com eles para Nazaré. E neste momento, a Bíblia nos diz que Jesus era obediente e submisso aos seus pais. E como resultado disso, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Depois que Jesus cresce, José não é mais mencionado, o que leva muitos estudiosos a acreditarem que ele tenha falecido em algum momento da vida de Jesus. Mas o nosso mestre segue demonstrando honra à sua mãe ao garantir que ela seria cuidada mesmo depois que ele cumprisse sua missão na terra. Da cruz, Jesus vê Maria e diz ao discípulo a quem amava:
aí está a sua mãe. E a partir daquele momento, esse discípulo a recebeu em sua casa. Meu irmão, seja qual for o seu contexto familiar, entenda que honrar aos pais é uma ordenança bíblica que trará inúmeras bênçãos para a sua própria vida, pois aquele que escolhe honrar pai e mãe está caminhando em obediência a Deus e à sua palavra. Qual a sua experiência sobre honrar aos pais? Nos conte nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nossas próximas séries. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!